Você já se perguntou onde começou a cidade de Rondonópolis? Programa Rondonópolis tem História, com Paulo José. Olá, eu sou o Paulo José. Em cada episódio deste programa, conto um pouquinho da história de Rondonópolis, seus bairros, lugares históricos, curiosidades e personagens. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da origem de Rondonópolis. Quem é daqui ou já visitou a cidade, já ouviu falar no Casaril, um complexo arquitetônico e sociocultural, composto por casas. Mas, para entender como o Casaril é hoje, precisamos voltar um pouco no tempo, para entender sua história e a formação da cidade. Vem comigo! Segundo historiadores, neste ponto aqui, às margens do Rio Vermelho, foi construída a primeira casa do Casario pelo senhor Inácio Pereira, que também era responsável pela balsa. Isso foi por volta de 1930. Era uma casa com estrutura muito simples de pau a pique, que ao longo dos anos foi reformada e outras casas foram sendo construídas, formando um conjunto de casas. Em 1940, este conjunto foi vendido para o senhor Moisés Cury, que se casou no local e montou um comércio. A localização, às margens do Rio Vermelho, era privilegiada porque era a parada dos viajantes, que chegavam à cidade em busca de pouso e alimento, na verdade, um bolicho, que vendia de tudo e servia de abrigo aos migrantes, já que não havia pensão na cidade. Existia uma casa de pau a pique, certo? Do balseiro, isso em 1930, do balseiro seu Inácio. Tá? Essa casa, certo? Em 1930, ela foi comprada pelo seu Moisés Cury. Aí começa realmente o Casario, 1930, que são aquelas primeiras casas ali da Marechal Rondon. Tá? Posteriormente, tá? Ele vai montar um bolicho, tá? Que seria um pequeno armazém, vendendo secos e molhados aqui. Tá? Vendendo para quem? Né? Para quem ia para Poxoréu e para os índios bororos também. Tá? 10 anos depois, ele começa a construir as casas de aluguel, que são essas casinhas do Casario. Então, em 1930, ele adquire o local, tá? Aí ele monta o bolicho, certo? Em 1940, ele começa a construir as casas e vai até 1950 essa construção. Depois de passar por novas reformas e construções nas décadas de 50 e 60, o Casario se transformou em um complexo, composto de 24 casas feitas de adobe e de alvenaria, estilo anos 40, que compõem um conjunto histórico e cultural carregado de significados. Uma parte deste complexo foi transformado em uma área aberta, totalmente calçada com pedras, jardim, com banheiros públicos, palco e espaço para os comerciantes servirem os visitantes, como conhecemos hoje. Mas, para ser o que é atualmente, o lugar ficou sob a responsabilidade da prefeitura, que revitalizou, possibilitando a preservação de seu espaço, sem perder a sua originalidade. Hoje, o Casario é um ponto turístico e cultural da cidade. Um espaço voltado para lojas de artesanato, onde são vendidos diversos produtos com um restaurante e outros bares e programação de shows e exposições. E essa foi um pouco da história do nascimento da cidade de Rondonópolis, que nos ensina que preservarmos nossas raízes e cultura, estaremos guardando a nossa própria identidade. Se você não conhece o Casaril, fica aqui meu convite. Venha com a sua família. Vale muito conhecer e aproveitar. Tem muita programação cultural diferente e muitas opções de artesanato e comida regional. Perdeu algum detalhe desse episódio ou quer assistir o programa passado? É só acessar minhas redes sociais, o canal Paulo José no YouTube e o meu perfil oficial no Instagram. Me siga para saber mais. Um abraço e até o próximo programa. Espero você. Programa Rondonópolis tem História, com Paulo José. O Rondonópolis tem História estará no bairro Alfredo de Castro e você vai se surpreender com o que vamos mostrar. Fique ligado!